Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Especialité Convida. Nesse episódio, a gente vai tratar de um assunto aí bastante polêmico, controverso, muitas vezes eu acho que subestimado, que é a hipertensão arterial em cães e gatos, né? Então, se você não está inscrito ainda, já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para receber todas as notificações de atualizações, de vídeos novos do canal. E para falar desse assunto, hoje a gente está recebendo duas pessoas super especiais, né? Estou aqui com a Fernanda, minha sócia no Especialité, e a gente está recebendo a doutora Ilka, que é endocrinologista, também formada e pós-graduada em medicina felina, para conversar com a gente sobre esse assunto importante. E também minha queridíssima e amada Maria Cláudia Irigoyen, médica, bióloga, doutora, livre docente pela Faculdade de Medicina, e ela teve também a honra de ser minha orientadora no doutorado. Colocou essa no seu currículo? Então, muitíssimo obrigado a vocês por terem aceitado estar aqui com a gente. É um prazer muito grande. Então, vamos começar, né? Conversar sobre essa polêmica. A área de pesquisa da professora Cláudia é hipertensão. Hipertensão. Basicamente, hipertensão. É a chefe do Laboratório de Hipertensão Experimental do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina. Então, é extremamente capacitada para falar para a gente sobre isso, né? Então, para começar, professora, o que é a hipertensão? Uau! Resumidamente. Bom, o aumento da pressão arterial no sistema vascular e que se deve, conceitualmente, a essa relação entre continente e conteúdo. O continente seria o sistema cardiovascular, vascular principalmente, e o conteúdo, que no caso é o volume, né? Então, se nós tivermos essa relação entre o continente e o conteúdo, é que dá a variável física, pressão, que a gente mede. E, claro, substâncias vasodilatam, muda essa relação e a pressão tende a cair, né? Substâncias que dão vasoconstrição fazem exatamente o contrário e a pressão tende a subir. Claro que a gente, em tese, diz que pressão arterial depende do débito cardíaco e da resistência periférica. O débito cardíaco é aquele volume de sangue injetado em cada minuto pela bomba cardíaca e que circula, né? E essa relação entre aquilo que sai cada minuto e o estado, o tônus vascular é que define o valor de pressão arterial. Isso falando assim, né? Genericamente. Mas para dizer que a pressão com certeza. Isso, por definição. Agora, o que é uma pressão normal, aí são outros 500. Exatamente. Né? E isso então, é justamente o que varia de espécie para espécie. Exato, né? Exato. Apesar de que, por exemplo, o que se considera a pressão normal em seres humanos, vamos dizer assim, famoso 120 por 80, nos animais, pelo menos os mamíferos roedores, que a gente utiliza muitas vezes em pesquisas experimentais, os valores são semelhantes de normalidade. É 120 por 80. É um outro sistema, imagina o tamanho do sistema vascular, o tamanho do coração, mas é o mesmo valor, vamos dizer assim, de pressão que garante a perfusão, ou seja, a chegada do sangue com os elementos necessários em cada célula do corpo deles ou nosso. Maravilhoso. Eu acho que o que varia realmente de espécie para espécie são os valores de normalidade, as formas de aferição da pressão arterial, né? E o que a gente tem aí de aferição, Fê, para cães e gatos? Para cães e gatos, a forma recomendada, ou mais recomendada, que a gente tem mais fidedigna, né? Tirando a cateterização, que não é o caso, mas uma aferição ambulatorial seria pelo método do Doppler, né? Vascular. A gente sabe que a pressão arterial sistólica dos cães e dos gatos, aí ela tem como valor de normalidade até 14, né, ou 140 milímetros de mercúrio. Seria por 90.
Porém, pelo Doppler não é exatamente, Confiável. não é um método muito fiável a gente aferir a pressão diastólica. Então, acaba que a gente mede sempre a sistólica, né? E informa em laudo somente a sistólica. Outros métodos, tipo o método oscilométrico e tudo mais, são métodos que podem até ser bacanas eventualmente, mas com paciente sob sedação. Então, em procedimento anestésico, tudo que aí garante que ele esteja de fato bem quietinho, né? E não cause nenhum tipo de alteração, porque caso contrário ele acaba sendo muito passível de erro e tudo mais. Agora, então eu vou devolver aqui a questão para a Ilka. Então, tá. A gente que trabalha na cardiologia não é incomum, claro, naturalmente, que a gente precise aferir a pressão arterial dos cães e dos gatos. Agora, a mensuração da pressão arterial em cães e gatos, a gente sabe que ela é, assim como na medicina também, né, extremamente suscetível ao estado de espírito do paciente, né? Então, assim como no homem, os cães e gatos também sofrem, né, da síndrome de jaleco branco. De tal forma que, e acho que a professora está aqui até para me dar exemplos melhores, uma vez que eu não tenho essa vivência, mas de tal forma que, ainda com o homem, lança-se mão de diversas estratégias com o objetivo de coibir este receio, este medo, e nem sempre se tem sucesso, não é mesmo? Com tentativa de controlar a síndrome de jaleco branco? Sim, porque você tem que fazer outras medidas para ter certeza que não é uma reação naquele momento. Exato. Então tem as outras, a monitorização de pressão, por exemplo, que vai nos Sim. garantir identificar se há ou não essa questão. Mas mesmo Seria assim, o tem mapa, pessoas né? que com o próprio mapa, elas ficam ansiosas. Sim, mas aí pelo mapa, não é pelo jaleco branco. Né? Ah, sim, Sim, mas qualquer de qualquer situação maneira, que você não tenha, tem uma aferição real da pressão ali, né? A mapa tem uma vantagem que são 24 horas. Então, Uhum. Em algum tu consegue momento, acompanhar um pouco, vamos dizer assim, a o dia a oscilação. dia da pessoa, e aí pode... Tem a oportunidade de fazer deitado, dormindo, Exato, tem a exato. questão Sim, do é. descenso o noturno. diagnóstico fica um pouco melhor, né? Sim, Para isso, a gente faz várias medidas, eu acho que na veterinária também. Tu não Sim. consegue Mas- sim. Mas tem dizer também a questão da própria medida da pessoa em casa, né? Dela comprar um aparelhinho Sim, regulamentado. Não é regulamentado? Um portátil de medição. Não, validado. Validado. Isso, um aparelho Não, validado, sim. que ela mesma consegue fazer as medidas mas a dela. gente sabe que é um método realmente, e aí em casa ela vai usar o método oscilométrico. Então assim, se ela não estiver sentadinha, Sim. se ela não ficar quietinha, se ela não Esperar uns respeitar uma minutinhos. série de coisas, essa mensuração ela também provavelmente será equivocada. Claro que com um número maior de mensurações a gente reduz a margem de erro, sem dúvida alguma. Mas eu vou voltar à questão que eu queria colocar para a Ilka. Em cães e gatos, e a gente tem essa prática e essa experiência, tem alguns pacientes que se você deixar lá ele quietinho, deitadinho, falando devagarzinho, Luz mais com a luz baixinha. baixinha, ele vai acalmar. Tem cães que não vão acalmar. Tem gatos que não vão acalmar. Como você faz a leitura ou que sinais você procura na busca da identificação da hipertensão arterial em cães e gatos que corroborem essa hipertensão e que não sejam lesões de órgão-alvo que já estejam tão evoluídas ao ponto de ficar óbvio, né? Então, assim, tem algum órgão-alvo que tenha alguma lesão mais precoce ou mais fácil da gente identificar para conseguir conferir se aquela hipertensão é verdadeira ou não? Perfeito. Bom, considerando todos esses vieses, né, dessas mensurações, esses cenários extremos que a gente não consegue tranquilizar o paciente mesmo, ou aqueles que ficam tremendo, seja no colo do doutor, nunca vão ficar em decúbito numa situação perfeita, né, pra gente fazer a técnica perfeita da mensuração da pressão. Esses são bem frequentes, né? Uhum. E eles são bem frequentes, esse Exatamente. é o problema. Ou a patinha curta, tortinha, que faz parte da conformação racial. Então, são vários fatores complicadores, né? Pra gente ter realmente um resultado confiável. Qual que é o plano B, né? Então, o pessoal da cardio vai lá sofrer, tentar dar o seu melhor para conseguir uma resposta, né? Um resultado coerente. Tem feito até yoga, cursos de meditação. Reiki, tudo que é possível. Então,
E dentro do que é possível, mas a gente não vai conseguir fazer um milagre dentro daquele não dá. tempo do paciente ali, né? Então, assim, plano B, realmente é o convencional de buscar lesão em órgão-alvo, né? E aí a gente iria, eu sempre meço a pressão, chega a 200. Não é para ser algo normal, aceitável, mas vai que para aquele paciente o normal dele é 140 e ele chega a 200 sob estresse. Um exemplo um pouco extremo, mas vou colocar esse exemplo aqui, tá? Então, o que a gente buscaria, né? No Brasil, a gente não tem tanto a rotina de buscar lesão em retina como parte do nosso exame físico, né? Existe uma lente que fica uma coisa um pouco mais restrita para o pessoal do oftalmo. Então, realmente, eles têm a lente, eles sabem avaliar. Então, às vezes, tem até alguns lugares que tem a lente, mas o complexo a gente tem o expertise também de avaliar lesão em retina. Sim. Beleza, hemorragia retiniana. Complexo. Que pode acontecer ou não, enfim, a gente pode ver um residual ali daquilo. Uma coisa muito mais simples é a gente ver a parte urinária, por exemplo, colho a urina, faço análise de urinálise, proteinúria, pesquiso a relação proteína-creatinina urinária e aí, perfeito, consigo inferir ali se possivelmente eu tenho proteinúria ou não. Tenho proteinúria, eu vou fazer um acompanhamento mais específico. Proteinúria de origem renal? Pode ser, né, uma disfunção ali decorrente de hipertensão arterial e aí esse vai juntando aquele quebra-cabeça. Mas, em linhas gerais, uma amostragem apenas também, mostrando proteinúria, também não te garante que é necessariamente uma situação de hipertensão. Né? E aí a gente pode complementar, claro, avaliando a parte cardiovascular, avaliando o coração, eu vou ter inferências, informações no eco que podem me sugerir hipertensão sistêmica. Então, muitas vezes eu vou validar aquela pressão, complementando, falando, olha, passa com o cardio, ou vamos fazer um eco, e vamos também fazer essas outras análises, análise de urina. Especialmente na endócrina, dificilmente o paciente vai passar isento de uma análise de urina. Então a gente vai fazer, né, alguma análise. E considerando também que a maior parte das doenças endócrinas em cão ou em gato podem convergir em algum momento da doença para o aumento da pressão, então, seja na primeira apresentação do paciente ou em algum momento, provavelmente a gente vai pedir pressão, eco, né, numa situação mais caricata, mais avançada, paciente com sopro, tosse, tudo mais, claro que a gente já vai pedir todo um perfil, né, e vai inferir que talvez ele seja hipertenso mesmo, né, então seria esse o mecanismo, né, a gente iria montar esse quebra-cabeça unindo informações. Mas dessas lesões em órgão-alvo, porque veja, e por que eu te fiz essa pergunta? Porque como ecocardiografista, Bruna, a gente acaba investigando um dos órgãos-alvo com frequência. Porém, os valores de corte para hipertrofia ventricular em cães, a gente não tem como na medicina um valor de corte. Olha, o septo passou de 1.1, é hipertrofia, ou algo que vale assim. A gente tem uma variação racial muito grande. Então, se não for uma mega hipertrofia, se ela não for óbvia, provavelmente eu não vou pegar. Eu posso até olhar e falar, mas pode ser uma característica daquele paciente, então eu também não vou te dar o discreto. Então, por isso que eu perguntei, desses órgãos-alvo, qual você consideraria o mais sensível em termos de detecção precoce? Porque pode ser que eu tenha uma hipertrofia discretinha, e se fosse um ser humano eu ia falar, olha, mas num cão fica um pouco mais complexo eu falar sobre isso. Sim. Eu ainda preconizaria a parte, né, o olhar renal e o olhar do coração também, mesmo assim. Mais do somar que tudo. Eu não sei porque eu tenho essa impressão. Pelo menos em humanos, eu acho que a parte renal é também uma das que mais sofre, né? Sim, os aumentos de pressão arterial lesam todas a microcirculação em vários lugares, na retina, até no coração. Mas eu acho que a questão é que eu acho que não se conhece tão bem, né, a hipertensão em cães e gatos, nos animais em geral. Com certeza. E, por exemplo, a importância relativa, eu sei que 30% da população brasileira e no mundo é hipertensa. Agora, quanto por cento da população de cães e gatos poderia ser hipertensa? Seria tão importante a gente estar discutindo. Claro que é importante, porque quando aparece a lesão de órgão-alvo. Mas acho que a gente não tem essa clareza, né? Não tem essa clareza. Assim como a gente não tem a clareza qual é o órgão que é primeiramente atingido. Eu concordo com a Ilka. Talvez ficar ali na proteinúria, né, os primeiros sinais. Porque não só por própria lesão vascular renal,
né? Mas o próprio sistema renina-angiotensina, ele vai promover uma proteinúria, né? Sim. Quando ele estiver ativado, por conta da hipertensão. Então, uma das formas de se... né, Seria o tentar primeiro chegar sinal, nesse talvez nesse mesmo. diagnóstico de síndrome do jaleco branco ou hipertensão, seria uma avaliação urinária mesmo. E mesmo a síndrome do jaleco branco, em humanos, ela é um sinal de reatividade. Uhum. Já chama atenção porque tu é mais reativo, né? Tu tem ativação Pode dar simpática hiperatividade. maior. Tu não tem um basal hipertensão, mas tu reage. Uhum. Isso é um sinal. É. Que tu tem que prestar atenção Ah, também, que que eu não sei. interessante. Claro, os animais também têm. Tu Uhum. mesmo está colocando aí um tremendo. Obviamente deve subir a pressão naquele E uma momento. resposta certeza. adrenérgica talvez É. sempre, né, Uhum. aumentada, justo. Com certeza. Eu pensaria na urina por uma questão de praticidade, porque ela dá várias outras informações também, porque também é comum eu tenho um endocrinopata mais suscetível à infecção, então dentro daquele nicho, o diabético, Uhum. ou o indivíduo que já é doente renal e que tem às vezes um hiperadreno, ou hiperadreno como um acelerador dessas outras doenças. Então, a chance de eu ter proteinúria existe. Uhum. Se ela vai estar associada à hipertensão ou não, a gente vai ter que Sim. desvencilhar, Vai ter que né? descobrir. Investigar. E ainda falando em proteinúria, eu acho que toda proteinúria tem que ser muito bem analisada, né? Porque eu acho que se fazer um exame de urina tipo 1 e vir uma proteinúria, Uhum. é uma coisa. Agora, você ter uma proteinúria com uma densidade alterada ou com células, né? São outros 500. Então, acho que a interpretação daquela proteinúria tem que ser bem certinha, bem Rigorosa. condizente com o Ela exame é um clínico. alerta, na verdade. É. É um alerta que tu tem que ir atrás. Uhum. Exato. Exato. Agora, a hipertensão em animais, ela é muito mais, vamos dizer assim, na classificação secundária, né? Isso. Nós não temos hipertensão Uhum. primária em Isso. cães ou gatos. Ou temos. Ou Temos. tem, Mas aí é que eu quero complexo. saber, porque em humanos é a maior É parte. a principal É. causa, né? Não é a principal causa na veterinária. Não, em humanos Em seria a humanos, principal sim. causa. Na mas- veterinária não é. Exato. E interessante isso que Genética, você né? falou, Tem genética. da reação do indivíduo, né? Uma vez eu fiz uma disciplina lá no INCOR mesmo, e aí o professor, ele estava falando uma coisa que eu achei muito interessante. Porque ele estava falando sobre o quão refratária é a hipertensão arterial sistêmica na raça negra, né? O quanto ela é refratária ao Sim, tratamento. E ele estava falando, ele falou, os indivíduos que vieram, né, nos navios, na época dos escravos, eles foram selecionados para ser quem? Para serem os melhores poupadores de sódio e água, né? Então foi quase que uma seleção forçada. Não natural. Não natural, uma seleção promovida, né, pelo homem, e que acabou resultando nesses indivíduos, então, que tem uma resposta exacerbada, ou que tem uma maior, porque os outros, eventualmente, né, se você desidrata, você está num navio há sei lá quanto tempo tem, se Uhum. você desidrata, você falece. Já Então, era. houve uma seleção, de alguma forma, disso, né, eu achei triste, Sim. porém E essa interessante, população, né, eu acho que ela me corrija se eu estiver errado, ela é mais resistente a inibidor de ECA e a bloqueador de receptor de angiotensina, né? responde Sim, bem a tiazida, sim. né? Eles já respondem diferente ao tratamento. É uma característica específica, assim como eu imagino que na veterinária as raças respondem diferente, elas não devem responder da mesma forma. As raças até que sim, mas as espécies, né? cão Por e exemplo, a gato. gente tem cão e gato. O gato responde O gato melhor não é um cachorro a uma pequeno, coisa, o essa é a gato, primeira lição. o Mas cão entre responde os a cães, outro. por exemplo, que tu tem diferentes tipos de cães, eu fico pensando que não. Aí eu acho que pelo menos na minha opinião, a resposta à terapia ela está mais relacionada à origem, à causa da hipertensão, do que realmente a raça. Eu entendo. Mas depende de Mas como a foi a resposta- seleção para aquela raça, porque o problema, as raças são um problema. É porque tu não- Elas são eu uma imagino graça, que mas elas são seleções genéticas para coisas Pois é. bonitinhas Uhum. e coisas ruinzinhas. Uhum. E às vezes Sim. a coisa ruinzinha pode ser É bem isso. ruinzinha. É.
Eu imagino a questão genética aí deve ser importante. Cada um tem a sua. Exatamente. Ou mesmo a amiloidose renal, né? Quais são mais predispostos ou não, quanto isso influencia o formato da doença final que eu tenho. Então, altamente proteinúrico, mas às vezes uma creatina que nem sobe tanto. Então, como é a pressão desse indivíduo, né? Então, talvez aqueles que têm mais predisposição a um dano renal por amiloidose, como é que é a progressão? Então, talvez exista, né? Algum viés? Talvez. Com certeza. Né? Então, só levantando a bola para essas possibilidades. Exatamente. Eu vou trazer um comentário anterior, que era a respeito da questão da avaliação da retina. Então, assim, eu valorizo muito, mas porque seria uma coisa maravilhosa de, eu tenho a lente, eu sei avaliar, ou várias pessoas numa equipe sabem avaliar, estou num ambiente de hospital. Perfeito, para internação, para uma emergência, aquele paciente, né, AVC hipertensivo, show, vai super me ajudar a avaliar o que está acontecendo, ter certeza que aquela situação de estresse, né, não é só o estresse causando uma hipertensão, também tem um evidente dano retiniano, mesmo antes de conseguir conferir como é que tá minha proteinúria. Então, assim, para uma emergência, maravilhoso, né? Então, na época que eu estive nos Estados Unidos, eles faziam isso como rotina, eu fui treinando e aprendendo, super legal. Claro que eu não metia nada com, né? É isso e ponto. Não, sempre checando ali. Eu vejo que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando de colocar isso na prática clínica. Então, é um domínio do oftalmo ainda. Tá. Então, é nesse sentido que eu não falei de, vamos preconizar. Preconizaria, show, perfeito. Se a gente já tivesse uma expertise, uma coisa mais voltada para isso na prática clínica mesmo, né? Sim. Mas é sempre uma opção. Por exemplo, uma cadelinha minha, há tempos atrás, ela teve um diagnóstico de hipertensão primária, né? Bem peculiar, né? Tinha uma hipertensão pulmonar e foi ocasional. Eu falei, vamos fazer um check-up. Ela já é uma adulta mais madura, vou fazer um check-up. Primeira pressão 220. Eu falei, não, claro que não. Só estresse, claro que não. Né? Levei o Doppler para casa. 200, 220, 240, 180. Falei, não. Na melhor das hipóteses, ficava na média uns 200. Aí, na mesma semana, eu ainda tava relutando, né? Na mesma semana, ela teve hemorragia retiniana. E eu relutando. E assim, eu acho que eu quase nunca vi um paciente que tivesse que fazer a terapia que ela fazia. Porque ela respondia bem só a hidrolazina. E eu acho que esses e pacientes que são hipertensos primários, eles são os piores de tratar. E a gente ficou no limbo da incerteza, porque um tempo depois a gente identificou uma estrutura muito pequenininha adrenal, então a gente ficou no limbo. Depois ela teve outra questão, né, tumor e tudo mais, e veio óbito por outros motivos, mas ficou o questionamento se aquilo que ela tinha adrenal, que em fim de vida que a gente identificou, será que ele já estava lá desde sempre? Será que ele era um feocromostoma bem pequenininho? E a gente não tinha nem aventado essa possibilidade, né, porque a gente nem fazia as dosagens no Brasil. E também não tinha tomo, ressonância como a gente tem hoje. Então a gente viu pelo ultrassom e quando a gente foi pensar em fazer uma coisa já estava tudo tão avançado que o desfecho foi outro. Mas eu estou compartilhando porque é um caso que você fica no limbo. Será que tudo que é primário, mas será que eu excluí tudo? Será que eu olhei até para FEL? Né? Não tem arritmia. Tá bom, mas quem falou que essa pressão é aceitável? Né? Então... E o diagnóstico do FEL, ele é desafiador para todo mundo, né? Na medicina também, dosagem de metanefrina é um inferno, né? Sim, muito doido. Será que teria um screening básico para se propor na prática clínica? Se o paciente vem com algum sinal que sugira comprometimento cardiovascular, acho que isso é interessante. Por exemplo, a questão da avaliação da retina. Com certeza. Por exemplo, os valores de pressão que ela falou, 140, que tem uma tolerabilidade de 140 em cães, né? Em gatos eu não sei se é a mesma coisa. 140. E seres humanos até pode ser, porque dependendo da diretriz, né? Até pouco tempo, a europeia e mesmo a brasileira, até hoje a brasileira, que equivale a 140. Acima de. Acima de, tá. Então, e vai variando, né? De lugar para lugar, de ano para ano. Se você olha a história da classificação da hipertensão, tu vai ver que houve uma época que nem se considerava a pressão sistólica, só a diastólica. Lá pelos idos de 70, 80. E depois foi entrando, quer dizer, eu acredito que o caminho na veterinária deve ser semelhante. Quer dizer, os primeiros trabalhos com cães, eles falam em 180, 190 de pressão. Super permissivo, né? Agora, ela disse que sangrou com 200 de média, mais ou menos, 200 de média de sistólica. Exato.
Eu acho que aí, quando chega nesse ponto, tem que tratar igual, né? Uhum. Não interessa. É isso, quando não importa a causa, vai. Trata igual. Agora, veja, você falou, né? Seria interessante colocar na rotina, então, de repente, é uma Exame questão de de fundo treinamento, de olho, de né? aprendizado, fazer o exame de fundo de olho. Uhum. Agora, bom, vocês estão no videocast de um centro de diagnóstico veterinário. A pressão arterial na medicina veterinária, na maior parte das vezes, ela ainda é um exame que é requisitado para que o paciente vá até um centro de diagnóstico. E é um método tão simples Uhum. que até hoje eu me questiono por quê? Uhum. O equipamento não é um equipamento caro, Não é então caro, assim, não é difícil de se fazer, não é trabalhoso. Aliás, não é caro aqui, né? Tava vendo, fecha facilmente em torno de uns $1.000 se você for comprar nos Estados Unidos. Mesmo Parks nosso, todo o kit e tudo mais, ou um pouco mais, não sei. Eu acho proporcionalmente um pouco desproporcional. eu não Mas eu falei não- do Parks, né, Linda? Eu desculpa. falei de... veja, Desculpa. tô falando, mas, Não, mas assim, causei ó, confusões. Vocês que 1.500, são menos de formadores de R$2.000. opinião, vocês que são formadores de opinião, vocês talvez tenham que divulgar essa questão do comportamental cultural, de que tem alguns exames, a clínica geral veterinária, que devem ser incorporados. Um talvez seja o fundo de olho, o outro talvez a medida Uhum. habitual da pressão no check-up, pelo menos. sim, Eu acho que é assim, aquele paciente que vai para a clínica, que ele vai fazer uma consulta de rotina, ou ele vai fazer uma consulta de check-up, ou ele vai fazer uma vacina anual, é um paciente que minimamente ele tem que ser auscultado, tem que ser palpado, tem que ser inspecionado, tem que ser medida a temperatura, que é o que teoricamente todo mundo faz. E por que não se medir a pressão arterial, né, e talvez, né, aí já é sonhar um pouco demais, mas se fazer um exame de fundo de olho, Eu acho né? que é incrível. Eu acho que isso aí seria o inovar, melhor dos né? mundos. Porque se né? aquele paciente, se ele regularmente vai na clínica, Uhum. eu acho que vocês têm que conhecer mais do que a Com exatamente. certeza. E isso é que é o importante, que eu acho que às vezes o pessoal não dá conta. Eu atualmente não clinico mais, mas na época que eu clinicava, é um controle seu. Aham. É um controle seu. Primeiro, para você ter um controle seu, pessoa, você olhando e estudando. Falar, às vezes, sei lá, o linfonodo submandibular está um pouquinho mais aumentado, mas geralmente não se correlaciona com nada. Enfim, é um controle seu, pessoal. E um controle seu daquele paciente. Uhum. Exato. E se geralmente ele sempre tem os linfonodos um pouquinho maiorzinhos, porque, sei lá, porque ele é assim, né? E aí se a você não pressão sabe. dele é sempre um pouquinho maior, Não é? né? Sim, mas aí você, em um ano, 2 anos, você Exato. vai, 3 anos, Aham. você confirma. Você cria o seu parâmetro Você dele cria o mesmo. seu parâmetro de normalidade, Eu né? acho que é incrível. Até mesmo porque a gente tem pacientes mais tranquilos, pacientes mais agitados, mais ansiosos, e vai variar, né? Não tem jeito. Então, no final das contas, eu acho que essa é uma briga que vai... Briga não, né? Uma Sim. crítica que vai ser Uma crítica eterna. construtiva. Mas com Exato. certeza, se vocês incorporarem isso na sua rotina, eu tenho certeza que os outros vão olhar para vocês. Sim. E vão dizer, olha, nós Uhum. também precisamos fazer. Isso é Uhum. um jeito de fazer com que a comunidade, de modo geral, cresça, né? Se Sim. ela olha o que o outro está fazendo. Uhum. O próprio tutor fica muito satisfeito. Sim. Você fez um exame que ninguém fez. Exato. Isso parece aquela história da pediatria que eu É, estava que a gente comentando. Que tava nós comentando. estávamos conversando. É que muitos pediatras não medem a pressão arterial das crianças. Sim. Eu comentei aqui com a Ilka que eu tive 3 filhos e todo tempo, até a adolescência, que eles diziam, nunca eu medi a pressão. E olha que eu vivo num ambiente acadêmico, né? É. Mas não mediam. Hoje é diferente. Existe um movimento de divulgação da importância e assim mesmo a gente tem que estar perguntando, cobrando. Então é isso como tu disseste, se alguém não te pergunta, tu não mede. Mas se isso já fizer parte do teu exame, tu vai medir. Uhum. E tu vai medir 1 ano, tu vai medir 6 meses depois, e tu realmente vai surpreender coisas que, se tu não medir, tu não vai ver. Sim. Eu mesmo, eu fiquei impressionado. Tem o que, uns 2, 3 anos que a gente fez o Rasca. Sim, sim. Ah, sim. Uns 3 anos atrás a gente fez um projeto que era de hipertensão arterial sistêmica na criança e no adolescente. Então nós fomos em várias escolas de São Paulo. Exato. E aí tinha a mensuração da altura, do peso e da pressão arterial.
Quantos mediram mais? Quantos a gente não viu que eram hipertensos, assim. Ai, que dó. Eu fiquei assustado. Jura? E associado à síndrome metabólica ou era Sim. primária? A maior parte, né? Dependendo, tinha regiões que nós temos no país todo. Uhum. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente viu que as pessoas eram mais gordinhas, as crianças. E isso estava associado com a pressão arterial. No Maranhão, as pressões eram menores e as crianças eram mais magras. Não sei se é o calor. Não sei se é o calor, não comiam tanto. As e lá crianças de embaixo era potência, frio. né, de calor. O fato é o seguinte, existia uma relação com o peso, né? Mas o fato é que quando a gente fez isso, a maior parte das crianças nunca tinha medido, né? A pressão arterial. exatamente. E era dos 7 aos 18, 17, 18 anos. Ou seja, como é que Quantas se- crianças não choravam, né? Sim. Choravam. Você fala, não, você Tadinho. só vai colocar um o manguito no medo seu braço, vai da apertar um medida. pouquinho. E chorava Tadinho. de lágrimas, Nada né? condicionado. Vou coletar um sangue. Não, é só uma apertadinha, mas era... Então assim, e a gente fez uma estatística, a gente viu que realmente tinha um percentual que não estava sendo encontrado. E eu acredito que na medicina veterinária seja Com igual. certeza. O fato de você diagnosticar assim, precocemente, ou de você ver que tem algumas questões que podem conduzir, deve melhorar o seu acompanhamento daquele seu paciente. Uhum. Sem E dúvida. deve fidelizar o seu paciente. Sim. Ele diz, aquele cuida de mim. Sim, Ó, com exatamente Quem isso. trabalha fundo de óleo em campo? Aham. Pergunta. Só oftalmo. Só tá. Uhum. É Mas verdade. eu acho que é bacana, eu acho que é muito importante. Nós próprios, né? Hoje em Sim. dia, com os planos de saúde e tudo mais, imagina, você vai num médico que afere sua pressão arterial, você acha ele o máximo, né? Porque geralmente, né? Fez exame físico, É. já É. ganhou Nem pontos. olha, né? Ou Conversou. nem olha, né? Palpou tireoide e Conversou. arrasou. Nossa, arrasou. Muito bem, mas assim, a gente falou bastante aí da hipertensão, o que é, como medir, né? Mas eu acho que é importantíssimo a gente conversar sobre as causas, né, da hipertensão. Exatamente o que a professora falou, o que a Ilka falou. A hipertensão primária nos nossos pacientes, ela é muitíssimo pouco frequente, né? Então, as principais causas, se a gente for olhar lá os guidelines, as pesquisas de hipertensão arterial, elas estão relacionadas à doença renal, e crônica ou aguda, e, em segundo lugar, as doenças endocrinológicas, né? Então, acho que é importantíssimo a gente conversar sobre isso, né? Ilka, o que você tem visto aí na rotina da endócrina? Bem, conectando todos os pontos da nossa conversa até agora, então, do que a gente fala muito também da endócrino, da avaliação do paciente ao longo da vida dele, né, desde jovem, além de todos esses cuidados também, foca no peso, faz uma avaliação nutricional, né, nem de perda, nem de ganho, a gente tem o fator de castração, né, então já tem uma tendência ali metabólica, muda bastante, né, a realidade daquele indivíduo, mas tem que ser monitorado, tem que ser ciceronado, tem que reavaliar a dieta, eu vou manter aquele perfil de dieta ou não, né, então, exercício, como é que vai ser? Tá ganhando peso ao longo dos anos ou não? Tá gerando sobrecarga? Tá gerando um tecido inflamatório crônico, né, qual que é a repercussão desse tecido adiposo adicional, né, então tem alguns estudos que correlacionam sobrepeso e obesidade também nos cães, com uma pressão tendendo a mais alta, mas que pode melhorar depois que perde peso. Então, existe todo esse movimento, né? Tem até algumas sugestões bem sutis, mas isso não é rotina de, seria legal ter o basal de alguns pacientes também na parte hormonal, tá? Talvez isso valha mais, até pra gente falar de tireoide, né, no hiper ou no hipo, quando o paciente tem mais idade, né? Então, isso a gente já vê uma defesa aí mais da parte de literatura falando que, olha, mesmo sem ser tão óbvio, talvez valha a pena, de vez em quando, a gente ter um parâmetro de como é o padrão de produção de T4, total ou livre, enfim, depende do contexto que a gente está avaliando, mas olhar para isso também talvez seja interessante, né? E aí, finalmente, chegando na questão das doenças endócrinas como fatores ali, né, correlacionados com a pressão aumentada nesses animais. Então, pensando em cão e gato, sim, infelizmente, super comum, né? Se a gente for esperar o sinal vir para a gente medir, provavelmente a gente perdeu o timing ali, ou perdeu uma janela de ser precoce, já vai ter uma lesão em órgão-alvo. Pode até ser, né? Ou às vezes a história contada pelo tutor é uma queixa muito genérica, né? No sentido de que o paciente tem 8 anos. Cão ou gato? Vou contar uma história que serviria para qualquer um. Ele tá prostrado, ele tá caidinho. Eu encontrei um foco de dor, tem dor em coluna. Tá, mas ele ainda tá prostrado. E
talvez tenha uma cabeça doendo, talvez eu tenha realmente uma pressão alta e aquilo é super silencioso e já está acontecendo algo a mais. E se eu não fizer, às vezes, uma investigação, incluindo a pressão, incluindo outras possibilidades, se eu estou dando o exemplo de um paciente de meia idade, adulto já mais para maduro, já justifica eu pedir um ultrassom, eu vou olhar adrenal, você já calou o gato, tá? Tem que defender adrenal no gato aqui também, pra gente não esquecer do gato. Então, posso olhar a tireoide? Posso, mas pensando em hipertireoidismo no felino, o cão com hipotireoidismo não é tão comum a gente ter hipertensão, mas poderia se traçar essa relação. O cão com a síndrome de Cushing, com o hipercortisolismo, super comum, né, a gente ter a pressão mais elevada, então com certeza está ali no topo de lista das nossas investigações. Tem as doenças mais raras, então a acromegalia, outras doenças menos comum, né? Hiperaldosteronismo, por exemplo, né, adrenal, ali primário da adrenal, não necessariamente um sistema renina-angiotensina de origem do rim, de fato, né, estimulando. É um desafio diagnóstico também. Às vezes eu vou conseguir já pelo ultrassom ali falar, isso está na minha lista de diferenciais. Eu tenho uma conformação ali alterada de adrenal, eu tenho aumento bilateral, então cada informação vai me levar para um lugar, além do exame físico. Então o exame complementar realmente vai me ajudar muito, né, a direcionar. Né? Aqui eu estou colocando, generalizando o cão e o gato, mas a gente pode destrinchar um pouco mais pensando em direcionar aí para cada espécie. E cada suspeita, né? Cada Exato. suspeita vai te levar mais para um caminho ou outro, né? E entre as doenças endócrinas aí, o que você vê de mais comum levando à hipertensão? Pensando no cão, como o hiperadreno, né, o hipercortisolismo, ele é muito comum, e aí a gente pode até incluir o iatrogênico, né? Então, assim, um paciente que cronicamente usa corticoide por 1-2 anos, ou altas doses, né? Ou mesmo por doença imunomediada, ou às vezes até uma doença alérgica muito difícil de controlar, também vai se correlacionar com hipertensão, né? Vou ter que avaliar uma questão cardiovascular desse paciente, renal, para ver até a repercussão sistêmica disso, da terapia. Então, Cushing, com certeza, é o primeiro da lista, né, dos cães. É raro cão ter hipertiroidismo, mais comum ter hipotiroidismo. Não necessariamente vai ter hipertensão, né, mas eu posso ter uma cardiopatia, uma cardiomiopatia, né, dilatada, num hipotiroidismo, por exemplo, outras disfunções que comprometam a pressão, aí vocês podem falar mais detalhadamente. Hiperaldo, a gente às vezes vê também nos cães, né, eu colocaria esses como os primeiros pensando em cão. No gato, hipertiroidismo... E o diabetes. Coitado do diabetes. Tem algumas questões que o diabetes, às vezes, ele é bota na conta, o diabetes está sendo colocado na conta do hiperadreno. Então, existe uma questão da gente, talvez, rechecar todos os nossos estudos e as nossas verdades, assim. Então, é possível que sim, eu posso ter aterosclerose, eu posso ter dano microvascular, várias coisas, sim. Mas também tem o outro lado falando, parece que o cachorro tem uma certa resistência, até que ponto tem ou não tem. Quem veio primeiro, né? O ovo, a galinha. Né? Mas eles toleram, será que eles fazem mesmo, né, disfunções? Ou será que fez um dano renal e aí fez hipertensão? Então, é complexo de se entender, né, a hipertensão no cão relacionada com o diabetes. Então, assim, tem várias nuances. Tudo se confunde, né? Ali. Mas é possível coexistir com o hiperadreno associado ao diabetes ou não. Né? Então, é possível coexistir, sim. Então, colocaria ele na lista. Mas tem essa questão dos estudos, confusão. Né? Exato. Que existe aquela ideia do vamos fazer de novo? Vamos rever essas populações? Mas o diabetes é muito prevalente em cães? Porque em gente né? E mas acho que não é como o hiperadreno, né? O hiperadreno, é interessante, né? Porque é uma outra posição. Porque, principalmente o diabetes tipo 2, né? Que é cultural, entre aspas, né? Não é? Mas assim, é muito de comer, tipo de comida. Do hábito, né? Do hábito. E no cão isso não existe. Não assim. Talvez seja possível, né? Provavelmente é possível induzir um diabetes sem uma lesão propriamente em pâncreas ou uma questão genética. Existe o sobrepeso crônico gerando uma resistência insulínica que a gente presume que pode levar a uma exaustão mesmo do sistema, né? Então, que seria entendido mais próximo como um diabetes tipo 2, né? Sim. Então, talvez se eu melhorar a eficácia da insulina, talvez reduzindo a resistência, será que melhora? Na prática, o nosso reduzir a resistência significa emagrecer. Do jeito que a gente conseguir. Não é o que vocês veem. E melhorar. Não é nossa rotina. Não é a rotina. Olha que não interessante não isso também. A rotina do diabético é o diabético tipo 1, que vai tomar insulina. Sim, né? Para cão é isso. E em gente é o contrário. 2. É comportamental, né?
E no cão tu não vê isso. Embora eu tenha ouvido, até vou perguntar, que o cão repete muito o comportamento do seu dono. Ah, com certeza. Tem estudos bem interessantes. Então Não sei se ele repete ou se o dono Se ele se incute. acostuma. Induz aquele seja contexto. como for, aquela Sim, sim. influência direta do comportamento Epigenético. do dono. Completamente, exato. Epigenético, exato. É isso. Então, assim, ele poderia até vir a ter problemas de falta de sedentarismo, por exemplo, né? Falta de atividade física. Porque em pessoas tu recomenda terapeuticamente o exercício, deveria recomendar. Mesmo assim, não é recomendado. Em animais, tu não recomenda isso. Eu imagino que não tem academias para cachorro. Ou tem? Tem creches. Ainda não tem creches, filho. mas veja, se eu sou sedentária, como que meu cachorro vai passear? Claro. É lógico. Então, isso aí... Só é se ele aquela pegar a história coleira e sair pra rua, Sai né? sozinho. Eu vou passar Exato. o pano e vou falar que é dor crônica. Sedentária porque tem dor que não tá bem tratada. Ai, Vou eu passar o tenho pano dor pros dois. crônica também. É Tô isso. com dor crônica. Vamos priorizar o tratamento de dor e depois o pessoal se encoraja. Tadinhos. Não vou contar dos meus casos pessoais, vou preservar as identidades, tá bom? Por favor. Mas tenho casos muito próximos de paciente humano, minha família, tá? De sangue. Que o cachorro ganha bolo. Aí o cachorro era meio gordinho. Aí o cachorro ficou diabético. Aí a pessoa também teve diagnóstico de diabetes. A pessoa não usa metformina, também come bolo. Também come Ainda, bolo, entendeu? Então continua que comendo difícil, bolo. né, fazer essa Não que não separação. possa comer nunca, mas, gente, até Sim. coitado do cachorro continua comendo bolo. Uhum. Mesmo diabético. Exato. Mas aí é muito importante, eu acho, o papel de vocês, no sentido do tutor ser esclarecido. Ah, Você mas está às vezes levando- nem esclarecendo. É isso. Não é Você por está falta de levando- É esclarecimento, que nem na pediatria. né? Aquela coisa silenciada. Já, eu vou fazer Exato, errado, mas eu não vou exato. contar pra ninguém. É. Se ninguém ver, Coisa tá de tudo vó. certo. É. É isso. Não, vó pode. Ah, O vou problema pode. não é vó, são os pais que educam a avó. De vez em Tem quando. Uau, afinal das contas, vó é Boa, mãe com boa. açúcar, né? Boa. Literalmente, no bolo. Literalmente. Mas assim, os pais, né, é a mesma coisa, o comportamento, essa epidemia de obesidade, inclusive em crianças, e agora eu vejo que também os animais são muito mais gordinhos. Então, Sim, a questão da castração com certeza é um ponto, Por né? outro lado, tirando a Uhum. castração, que eu concordo com você, por outro lado, apesar dos petiscos, e apesar do mercado pet ser um absurdo, assim, acho que em termos de humanização, né? Tipo, tem panetone para cachorro, chocolate para cachorro, tem Cerveja. cerveja para cachorro. Ah, não. Isso é o puro consumismo. Mas, por outro lado, os cães, eles se alimentam basicamente, ou deveriam, de ração. Em tese, eles estariam melhor alimentados do Sim. que nós, em termos de equilíbrio nutricional e A quantidade e oferta, tudo mais, né? sim. Uhum. Mas é a ração que tem que ser dada? Só a ração? certo seria. Se Pelas você quiser polêmicas. alimentar com ração, sim, só a ração, uma ração de boa qualidade, e aí você dá só a ração. Agora tem as dietas caseiras e tudo mais, que aí são calculadas, né? Não adianta dar um arrozinho com frango, assim, Sim. tipo, isso já, né, passou, Também. tá? Antigamente era Um assim, fubazinho. mas é importante Fubazinho, com eu imagino que pescoço. se eu pudesse dar ração para os pacientes, seria ótimo. Nossa. Ah, mas Eles imagine comeriam, que maravilha. Não comeriam o sal em excesso, não comeriam O carboidrato. carboidrato. Então, as saladas, quer dizer, então, com o E já paciente dá é pra mais pôr o importante. remédio Fiquei chateada. junto ali. Exato. Põe na fórmula, porque falando do remédio, recentemente eu assisti eu ouvi um podcast de um órgão importante da medicina sobre hipertensão arterial, foi recente, eu não sei se foi um congresso, alguma coisa assim, mas ainda um dos principais, assim, dos primeiros um dos primeiros vieses, assim, né, que existe no tratamento da hipertensão arterial nos seres humanos é a não adesão ao tratamento. Ah, sim. Uhum. Essa é a Jesus. grande causa de não se conseguir controlar a pressão toda. Muita gente sabe que tem, muita No gente não mundo, né? sabe. Isso é no mundo. O maior problema é a adesão. As pessoas Porque a gente não fazem. sente nada, a não sei quando É. a retina sangra. Então, E a essa coisa vai educação piorando. de saber que tem que tomar. E eles já fizeram Todo dia. atualmente as combinações, É. tem que tomar 2 medicamentos, eles já transformam numa Em pílula uma única, pílula. porque é para facilitar. Isso nos seres humanos. Eu imagino que o cão vai depender de que o tutor dele. Sim, e vai ficando mais difícil. Por exemplo, a gente tem que usar um inibidor de ECA com um bloqueador de canal de Sim, cálcio. sim, sim. Aí o tutor tem que dar
4 cápsulas, 4 comprimidos ao dia. Exato. Daí tu já não sabe Né? se ele quer dar, se ele dá. Então, Se ele é exatamente a confundiu. mesma questão. Exato, exato. E não só Se se ele ele deu, consi- se ele não deu. se ele conseguiu dar o remédio pro cachorro. Se E assim, ele... não ficou preso no beijo, É, porque tem e cachorro aí ele preso no beijo, cuspiu. cospe ali É. embaixo da planta, entendeu? É. Ou ele coloca no meio da Os comida e não problemas, come. Talvez o cão até não fosse tão grave se o dono estivesse muito preocupado, porque os donos são preocupados. Eu porque nem acho os que pais tem Em são geral, cuidados. sim. Eu acho que ele chega no limite da compaixão, assim, de, ai não, mas ele eu preciso cuidar muito. Uhum. Às vezes a E pessoa às vacila vezes mais com cuida ela melhor do que com, do Uhum. que si próprio. do que com o bichinho. E aí, esse pessoal que cobra, tem expectativa, né? De, ai, tô fazendo tal coisa, tá dando certo, doutora? Pronto, já tô aliviada, porque eu sei que Sim. teve aderência. Pronto, Uhum. que não tá tudo precisa ir na certo. academia, tá É. pago. Sacanagem. Então, mas essa coisa do exercício, né? Então, assim, acho que tudo remonta a essa coisa do controle, né? Ah, vamos fazer exercício? Vamos, tá ganhando peso, tá comendo a ração, mas é a ração adequada? Vamos fazer um recálculo, né? Então, Uhum. às vezes até usar a dieta caseira pode ser uma coisa que ajuda nos nossos processos terapêuticos. Em alguns momentos específicos, ela vai ser super, super interessante, né? Quando tem várias comorbidades, que eu não tenho uma ração que caiba para aquele contexto. Uhum. Beleza, perfeito. Eu No chamo no próprio outro e falo, paciente olha, tenho renal, 5 problemas, né? se Eu vira. acho interessante. Me ajuda. Pro nefropata é interessante. Oi? Para nefropata, Sim. às vezes com diabetes. Sim. Complexo, porque às vezes o perfil da ração para só nefropatia tem um alto Aham. índice Sim. calórico ali, Aham. ou de gordura, que é super bom. Às vezes são E vários a própria ômegas e ingestão tal. de água, né? Exato. Você aumenta muito a Maravilhoso. ingesta de água naquele paciente que toma pouca água no dia. Você está dando uma ração, Uhum. um alimento úmido. Então ele está aumentando muito a ingestão de água. E isso eu acho bem interessante no ponto de vista Tem lá os desses seus pontos pacientes. positivos. É, Mas, assim, ainda tem a questão dos estudos de nutrição mostrarem pra gente que dá muito mais errado do que certo, né? Em termos de aderência, de customização da Sim. dieta, né? E, você tinha, por exemplo, os 4 ingredientes e o suplemento. Pronto. Já perdemos um ingrediente Uhum. no caminho, já deixou de ter já- aderência ao suplemento e virou um Frankenstein ali, qualquer outra coisa que não é Sim. o que você prescreveu. uhum, Sim. Então, com é certeza. perigosinho também, né? Não é fácil, né? Essas rações É. caseiras, essa alimentação caseira. Eu até olhei, né, pro meu cão, pro meu gato. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou ter que ir na feira, no mercadão, É melhor uma vez comprar por ração, semana. né? É Porque a melhor. ração bem mais te fácil. garante. É, porque É mais num prático. paciente saudável, rígido, Bem a mais ração garantido. atende muito bem. Claro. Com exceção desses casos que o Ca Sim, falou. Que... são situações São especiais. casos É. especiais. Né? Não, e todo caso é especial, né? Cada um é especial por um motivo, né? Imagina, você em casa, 2 filhos, o cachorro, o gato, fala, não, gente, para. Ou Pra ele vocês come é ou eu ração. como, né? Ou dá ração pros meninos, dá ração pros Boa, bichos, não boa. sei. Quando vê a criança tá comendo ração. Tudo bem. Uhum. Exatamente. E aí quando a gente fala dessa questão também da gente ter o diagnóstico da causa primária da hipertensão, isso vai ajudar bastante a gente também no sentido de escolher a melhor terapia para esse paciente, né? Porque a gente vai ter pacientes que vão responder melhor a um tipo de tratamento, outro tipo de tratamento. Sim, tratar a causa base de maneira Com correta. certeza, com certeza. Primordial. E isso sem comentários. Eu acho que a maioria dos pacientes que são hipertensos e secundários, eles vão responder bem ao tratamento da hipertensão desde que se tratar da causa de base. Né? Não dá pra tratar Então- um hiperaldo ou um fel, né? O próprio Deixar doente ele lá, renal, assim, né? O achando próprio que vai doente dar renal. Se a gente não faz um acompanhamento da proteinúria, uma fluido, alguma coisa, a gente não controla legal a pressão São dele. só no comprimido, né? E eu acho que de todos, pelo menos do meu ponto de vista cardíaco, às vezes tem que controlar as hipertensões ali, buchas dos endócrinos. O paciente que não tem o cortisol controlado, né? O paciente que Exato. tem hipercortisolismo, que está com o cortisol lá em cima, Não vai conseguir. é uma luta eterna contra a pressão dele, né? E às vezes a gente está usando inibidor de ECA, está usando bloqueador de canal de cálcio, já está pensando em entrar com um vasodilatador direto e o cortisol lá em cima, né? Então é uma briga eterna, né? O cortisol é uma bomba, né? E aí a gente vai brigando contra o cortisol o tempo inteiro. Então, Pois para e a mim, esse é o mais gente- desafiador. E a gente aumentando o nosso cortisol só à base do estresse. Tem, agora uma pergunta minha, já que você perguntou de animal, vou perguntar de gente.
Tem pessoa que fica hipertensa mais cronicamente, assim, né? Não picos de hipertensão. Puramente por conta do estresse. Um estilo de vida, sei lá, Olha, uma forma de sim, levar a vida. eu posso dizer o seguinte, que na hipertensão, de modo geral, humana, né, tu tem ativação simpática. E quanto mais grave a hipertensão, maior a ativação simpática. E ativação simpática, eu estou falando de estresse, entre outras coisas, né? Mas, sem dúvida, se eu estou acompanhado, normotenso até o hipertenso resistente for acompanhando a ativação simpática, ela vai crescendo à medida que vai agravando a hipertensão. Agora, se o estresse é puramente, isoladamente uma causa, é mais complicado de dizer, mas existem dados mostrando que se tu tiver, mesmo que o estresse crônico, né, as pessoas se adaptam. Tem que ter situações de estresse, porque o estresse que é crônico sempre metaboliza, de algum jeito. Então tem que ter situações permanentes de estresse diferente. Eu acho que sim, que contribui para a hipertensão. Não acho que possa ser uma causa isolada. Porque o estresse, então, vai te fazer vasoconstrição, então vai ter disfunção endotelial. Porque se assim fosse, aqui eu fiquei desenvolvendo enquanto você explicava. Teoria. Pensando numa teoria. Então, estudos populacionais, assim, com dados demográficos, iam mostrar, por exemplo, que na cidade de São Paulo a incidência de hipertensão arterial é maior. Mas os estudos demográficos, eles mostram que a civilização ocidental tem hipertensão ao longo da vida. Por exemplo, aumenta com a idade a pressão arterial. Então, se eu moro aqui, no Ocidente, eu sei que a partir de 60 anos a minha pressão vai subir. Se eu moro aqui mesmo, os Yanomamis, não sobe a pressão. Não sei agora, né? Conforme o estresse que eles estão sofrendo, mas assim, o estilo de vida, os aborígenes australianos e outras populações que são isoladas geograficamente, elas se mantêm, e mesmo com idade a pressão não sobe. Mas acho que não entra só a questão do estresse, né? Não, existe existe mais do que isso. Alimentação, ambiente. Principalmente é o estresse associado com o consumo de sódio. Essa é a grande razão que no Ocidente tem. E mais, se as populações migram, por exemplo, ele migra lá de um lugar que não tem pressão e vai para outro lugar, ele desenvolve aquele fenótipo. Então, o estresse é fundamental, mas ele não é isolado. Ou porque tu consome mais uma coisa, ou porque o estresse já provoca alterações vasculares, disfunção endotelial, a rigidez arterial, e então, de qualquer maneira, a ativação simpática está associada com níveis maiores de pressão e com mais gravidade. Certo. Então, o estresse é uma coisa, sim, que a gente tem que controlar, de todas as maneiras possíveis. Hoje eu considero o mal do século, que a gente tem estresse por tudo, né? E por qualquer coisa. Olha, Bruno, eu não posso mais trabalhar. Eu vou ter que descansar, senão eu vou ficar hipertensa. Você vai tomar remédio. Tu tem que fazer alguma coisa que te compense. Então as pessoas fazem yoga, talvez, né? Sim. Ou, sei lá, faz uma reunião com os amigos toda semana. Né? É que eu penso assim, por exemplo, o trânsito, né, da cidade de São Paulo. Eu não estou mais morando em São Paulo faz 8 anos, eu moro na região da Granja. E assim, a diferença que eu percebo no meu dia a dia, e quando eu preciso entrar em São Paulo para fazer alguma coisa, é doentio. O trânsito de São Paulo é adoecedor. É ofensivo. Imagina medir a pressão da pessoa, faz um mapa da Nossa, coitada. Então, mas aí a no professora falou que a gente se adapta, mas nossa, até que ponto a gente consegue se adaptar, muito, gente? porque eu acho que senão a gente explodiria, né? Mas a nossa fisiologia permite que a gente seja exposto a diferentes situações e tu adapta a várias delas. Os nossos próprios barreceptores se adaptam a pressões mais elevadas, ou existem assim, mecanismos de adaptação às situações desafiadoras. Mas, por exemplo, o estresse é constante. Então, tu sai do trânsito, tu aumenta, tu volta. Então, tu ficou sem estresse. Mas tu tem todo dia aquele... Exato, aquele estímulo, todo dia. E isso, então, existem dados mostrando que quando tu tem esse tipo de coisa, e progressivamente, assim, são meses, são anos, isso de alguma forma transforma os teus vasos, porque estão expostos a uma ativação diferente, o teu fenótipo se altera e sim, facilita o desenvolvimento da hipertensão, por viver numa situação dessas, sem dúvida. Mas o próprio baro vai se adaptando também ali, né? Ele vai se adaptando, toda hora.
que aquele valor pode ser mais o normal agora, mas aí tu volta, então ele vai, não vai e volta. Ele fica doido. É como se ficasse estimulando Uhum. todo dia um pouquinho. Exato. Sim. Cronicamente, É uma droga. É mesmo uma que tu droga. volte Como se fosse uma droga. Um basal, no dia seguinte tu repete. Aí volta para o basal. Então, existem dados demonstrando que quando tu tem esse tipo de exposição, mesmo que periódica, isso de alguma forma favorece a manutenção de um estado hipertensivo ao longo do tempo. É o mesmo caso da apneia, por exemplo. Sim. Que tu faz a apneia e tu ativa o simpático cada vez. E por que os apneicos acabam ficando hipertensos? Por uma razão semelhante. Porque tu fica estimulando aquele sistema, né? Então é isso. Eu acho que entre cães e gatos deve ser a mesma coisa, porque eu percebo que tem animais que são super estressados. Uhum. Sim. Com certeza. E outros que não tanto, né? Uhum. Mas assim, a questão da relação com o dono, de ficar sozinho, de onde ir para a creche, são os animais de hoje, né? Que São não é como antigamente, que o cachorro, meu Tinha cachorro ficava serviço, no pátio, por exemplo. Ah, Ele ficava bem. é outra vida, É né? outra vida, Uhum. exato. Hoje não, o peixe está dentro de casa. E Sim. dorme, inclusive, com o dono, né? Normalmente, muitas vezes. Uhum. muitas vezes. Então é outro tipo de influência. E é difícil fazer, a gente falou aquela hora de questão racial, né? Dentro das raças, com certeza tem alguma, quero acreditar que está mais selecionada para desenvolver hipertensão, mas é difícil fazer estudo racial no cão, porque as raças, elas têm, primeiro que a vida do cão é curta, perto da nossa. Então você vai fazer um estudo, se o estudo não for rápido, já É assim, era, eu né? concordo, é dificílimo, né? E tem raça da moda. Assim, Uhum. Então, antes, né, há muitos anos atrás era o piquinês, aí depois era a moda do poodle, O aí veio o pincher. bichon frisé, que era pra você confundir e pagar um sapo, né? Falar, é um poodle, não, é um bichon frisé. Você fala, é o bichon frisé. Agora é lhasa, o golden. Então tem raça da moda, né? Uhum. Spitz agora tá mais. Sim. E às vezes até o estudo mesmo, né? Do canil ou do gatinho. Você está falando de circunstâncias daquela população. Não necessariamente a gente consegue refletir e Na né, raça inteira. afirmar inteira. que aquilo é categórico para aquela raça, né? Então é complexo mesmo, desafiador. Muito. Mas quanto mais a gente estudar, mais informação a gente vai ter, Com né? certeza. Mesmo que sejam Com mais... sabe o que eu acho que seria interessante, assim como na medicina humana, a construção de banco de dados. De que maneira? Que, por exemplo, na clínica de cada um, que cada um tem os seus dados dos seus cães. Uhum. E daqui a pouco você terá vários grupos tendo essas informações. O mesmo banco de dados. É, um sim. banco de dados semelhantes. Então, que vocês têm dados, ao longo do tempo será assim, porque, por exemplo, tu estavas comentando, não existe evidência para fazer isso ou para fazer aquilo. É na tua experiência. Por que tem mais em cão isso, ou mais em gato aquilo, ou mais em... Porque é a tua experiência. Claro que tem estudos também. Tem os dados, exato. Alguns estudos, mas não que tu possa fazer estudo epidemiológico, né? De grandes populações. Não tem, de grandes Tu tem um populações é mais estudo difícil. específico. A gente vê, é o padrão, os gatos, hipertireoidismo, beleza. Então, há X anos isso vem acontecendo, desde 90 ou antes a gente vê um crescente do diagnóstico. Aí, conforme você procura, você acha. Sim. Então, você vai condicionando. São pequenos grupos ou pequenas inscrições. Exato. E acho que fazer banco de dados é fazer sempre se preocupar com o futuro. Mas Sim. no futuro você É terá... uma construção. Exato. Mas você terá essa informação. Pouquinho em pouquinho vai virando grande a coisa, né? Claro. Mesmo só a clínica de cada um de vocês. Em 10 anos, quantos cães tu terá Muitos. atendido? Uhum. Né? Uhum. Então, isso eu acho que vale muito a pena. A informação hoje é ouro. Então, E é multicêntrico. sim, ainda é muito simples. Exato. Porque melhora ainda, Uhum. claro. Muito bem. E a senhora comentou de uma coisa, né? A rigidez arterial. O que tem se feito para avaliar em humanos hoje? A rigidez arterial? Não, existem equipamentos que permitem, né? A velocidade de onda de pulso. Ele não está incluída na prática clínica, mas esse equipamento nós temos, porque nós temos o hospital universitário, nós temos a graduação e a pós-graduação, então nós conseguimos medir a velocidade com que uma onda vai, por exemplo, da carótida para a femoral. E essa velocidade permite-me avaliar se esse vaso está mais rígido ou não. Quanto mais rígido ele for, mais rápida é essa velocidade. E hoje tem para animais também. Tem um grupo já que está trabalhando, já tem para animais. Então, é muito fácil e tem uma correlação muito boa com a doença cardiovascular de modo geral. Porque
que acontece na aterosclerose, no envelhecimento, é isso, fica a rigidez dos vasos. A hipertensão sistólica, que eu não sei se tem em cães e gatos, por exemplo. Sim. À medida que envelhece, os vasos ficam rígidos. Mais rígidos. E até a pressão, Pressão sobe. o pulso sobe, né? Sim. Então, E eu imagino que, né, que seria uma forma de se diferenciar a hipertensão do jaleco branco, né, dos nossos pacientes. Como? isso. Ah, você- sim, com a isso- velocidade. Uhum. Tá. E esse equipamento existe, não é muito caro. Daria para incorporar, mas só vai incorporar quem já viu, quem já Uhum, teve essa oportunidade, quem leu sobre sim. isso. E, agora nós temos bastante dado com rigidez arterial nos pacientes. A gente sabe que aquele que tem a maior rigidez é mais um fator de risco no desenvolvimento das doenças cardiovasculares de modo geral, da hipertensão, em particular em lesão em outras de órgão-alvo. E acredito que seja a mesma coisa nos animais. Sim. O sistema é semelhante, né? A própria avaliação do simpático, parasimpático, é uma forma também, né? Sim, teria que ter uma forma A de modulação, registrar né? É. frequência cardíaca, mas vocês têm também, né? Sim. Sim, pelo Faz próprio um eletro. Holter, por um Cadê a eletro. É que o variabilidade? eletro, a gente entra mais ou menos naquela mesma questão situacional, né? Sim, O é. paciente está no consultório, está deitado, está contido, Seria está mais com com eletrodos. Sim, sim. Então, eu acho sim. que pelo Holter, isso sim traria mais informações Mas vocês importantes usam pra com gente. frequência o Holter também nos cães? Com suas limitações. Como é que tu fixa o Holter? O Holter a gente Tem fixa com colete eletrodinhos no tórax e coloca no dorso. Então fica preso no dorso E aí ali. prende com VTRAP, tem holter, já vem com coletinho. Alguns vêm com a Ah, roupinha. Então, Então tu pode, sim, seria uma forma interessante de tu avaliar depois a frequência cardíaca. Uhum. Imagino nos gatinhos, já vão adorar ficar de roupinha. Ah, Não é. muito. Eles já não vamos lá. gostam muito do põe no Holter. gato. Aham, já cai de lado. Tadinhos. Mas não, gato é um desafio, né? A gente, além da gente não ter muito nem o hábito de avaliar profundamente, vou fazer o eletro sempre, às vezes eu vou fazer mais o ecopressão, Sim. e já fica de lado um pouco o Uhum. eletro. O Holter também são situações muito específicas, né? Uhum. Que eu vejo mais Sim. na rotina falando, né? De, o paciente tá com uma síncope, meio, né, sem esclarecimento e tal, aí a gente acaba Uhum. indo para esse universo, né? Sim. Mas é bem menos frequente mesmo essas Mas investigações. o animal tem mais dificuldade, tu acha, de colocar? De aceitar gato com roupinha, Gato com roupinha roupinha cai de leve já lado, não sim, morre de pra amores. Mas olha que coisa incrível. Uma A coisa gente que fala eu, que que eu eles andam tenho. de Red Holter. É. Uma coisa que eu tenho gostado bastante dessa história toda mais recente do Cat Friendly, né? É que os clínicos que fazem a parte de clínica felina, eles têm já começado a adaptar os pacientes desde a primeira consulta, a colocar um manguito, a você pegar na Olha, que patinha, legal. né? Então isso eu acho que vai dessensibilizando o paciente ao longo do tempo para quando você precisar lá na frente, você ter uma medida confiável da pressão arterial dele, né? Que Então interessante. isso é uma coisa muito que eu tenho interessante. batido isso, palmas pros... Apesar de não ser uma coisa, não precisava nem ser uma coisa só para gato. Você Sim, concorda que o cão sim. também, se ele sempre for Sim. submetido àquilo? É que a cultura fear do free, cat né? friendly tem sido muito Uhum. um boom muito maior do que Sim. do dog friendly, né? Sim, Teoricamente a gente está acostumado com o cão, mas com o gato é uma coisa mais nova, né? Sim, agora sabe que falando do gato, né? Gato sempre intrigante. Eu fiquei pensando o seguinte aqui, Ilka, a gente está falando de pressão arterial em felinos, tal, mas o gato ele é um animal de hábitos noturnos, a priori, né? Tanto que ele passa o dia dormindo. Qual será o impacto Tem essa disso? possibilidade. Né? Mas qual será o impacto disso? Porque o ciclo circadiano dele, quero acreditar que é diferente. Clínicos de felinos, se eu estiver falando bobagem, por favor, me perdoem nesse momento. Mas eu quero acreditar que sim. Qual será o impacto disso na mensuração da pressão arterial? Que, nossa, está super relacionado ao ciclo circadiano, né? Venhamos, convenhamos. Assuntos polêmicos. Muito. Assuntos Assuntos polêmicos. polêmicos. Será que Entramos num teremos assunto que ter polêmico. veterinários que acordem de madrugada? para medir a pressão? Às vezes a emergência Não já vem de serei eu. madrugada, né? Aí você já vai fazer o primeiro estadiamento no cenário do caos, né? 2 horas da manhã, gato coitado, 200 de pressão. Pior é que acontece, né? Mas, enfim, né? Tem sinais agudos também, né? Então, mas tô brincando, mas aí vamos lá. A questão
Primeiro eu quero comentar do cão, porque eu acho que a gente tem umas informações bem interessantes, tem alguns estudos que é mais da bio até que eu percebo do que da veterinária, da relação do cortisol, eu vou falar do cortisol antes de falar da pressão, e do ciclo circadiano, de como combina. Então, como algumas questões de tempo de dormir, que o sono é mais curto, então como tudo isso se relaciona e permeia também a pressão, né? Então, padrão do cão e do gato. O gato dorme mais, mas também dorme em períodos mais curtos em comparação ao humano. Tá, ele dorme, acorda. Eu tenho uma flutuação tão marcante a ponto de manhã, de noite, quando ele tá dormindo ou não? Teoricamente não é para ter tanta diferença. Não tanta. Então não justificaria necessariamente a gente fazer isso à noite, que seria o padrão do gato, né? Se livrou, né? Então, tudo bem. Então, em teoria, a gente não tem, né? Isso. Das questões de cortisol, que a gente fala um pouquinho de comportamento, tem uma coisa interessante que a gente tem, que aí acaba influenciando a pressão, que é dos cães, que, em linhas gerais, a gente também não vai ter essa regulação circadiana bem marcada, mas tem um estudo que mostra que alguns animais de trabalho vão ter um padrão, o circadiano deles vai estar conectado com o trabalho do dono. Então, por exemplo, eu estou falando de um cão de serviço... Farejador. Perfeito. Ou um farejador, ou um cão que trabalha na neve, ele vai ter o padrão de trabalho do tutor, e ele vai dormir nos mesmos horários, então vai ficar muito parecido o perfil. Então, às vezes, se o indivíduo acordar de madrugada, também naquele momento vai ser sutilmente diferente o cortisol, talvez seja sutilmente diferente a pressão. Naquele momento ali do despertar, né? E depois reduz um pouco ao longo do dia. Então, existem ainda estudos bem, né? Enfim, ainda revendo todos esses conceitos para quebrar um pouco aquelas verdades de os animais não têm ciclo circadiano, eu posso medir o cortisol a qualquer hora, eu posso talvez medir a pressão a qualquer hora. Então, talvez os animais de serviço. E aí, no caso do gato, não conseguiria colocar. Ainda. Exato. Ainda não conheço. Gato guia. Mas não sei, talvez se a gente olhasse os gatos, a pessoa que trabalha em casa e o gato tá sempre junto. Eu tenho 3 gatos diferentes, um que tá sempre junto com o tutor, que é espelho dele, sombra dele, outro gato que é independente, que brinca, e o outro só dorme. Né? Aí 3 gatos diferentes. Será que cada um cumpre um perfil? Então, assim, eu colocaria mais uma pergunta. Minha resposta é mais perguntas do que uma resposta de isso fato. É bastante importante, né? Porque a gente sabe que, pelo menos em humanos, tem 2 picos de pressão no dia, né? Me corrige se eu estiver errado. Pela manhã e mais no meio da tarde. E a gente viu recente alguns trabalhos aí mostrando que a tomada do remédio de manhã ou de noite, a realização de exercício físico pela manhã ou pela noite, vai trazer respostas totalmente diferentes no controle da pressão em hipertensos. Exato. Quer dizer, o ciclo circadiano é extremamente importante. Mas eu acredito que o ciclo, que usualmente é descrito por uma espécie, como por exemplo os felinos, que eles têm hábitos noturnos, também se modifica em função da vida que ele leva. Ou se é um gato de colônia. Outro universo. Mas, por exemplo, seres humanos em geral dormem à noite. Quando acorda tem essa questão do aumento da pressão. A questão do exercício feito pela manhã parece que não tem os mesmos resultados que o exercício feito à noite. Então, são trabalhos bem novos que estão preocupados com... É melhor, então, fazer de manhã, melhor fazer de tarde. Tomar o remédio de manhã. Tomar o remédio de manhã. A gente sabe que tem esse pico, a gente sabe que se eu tomo de manhã, eu protejo do pico. E os AVCs são mais frequentes pela manhã, né? Então, todas essas questões. E não necessariamente o ciclo circadiano da pressão está relacionado, por exemplo, com o cortisol. Sim. Né? Às vezes, não sei, eu pelo menos eu nunca li nenhum trabalho falando de variação da pressão arterial em cão ou em gato no decorrer do dia. Não Mas, tem, né? Então, não quer dizer que a gente... Não quer dizer que não eu exista. acho que isso pode refletir absurdamente na nossa prática clínica, no sentido de que se eu medir a pressão de manhã, eu vou ter um valor, se eu medir à tarde, eu vou ter outro, à noite, eu vou ter outro. A ideia é que os valores não sejam assim pode tão facilitar ou discrepantes, complicar outras coisas. Se a gente olhar o paciente nas internações, às vezes não é tanto, né? Esse fator ali do estresse ou não, dor ou não, talvez isso seja um parâmetro. Mas aí eu vou pegar isso como nossa referência de estudo. Sim. Né? Internação é meio que aquele padrão. Quem tá alto, tá alto. E aí a gente controla. Quem tá normal, tá normal. Então, eu usaria isso como informação. Mas alguns animais têm hábitos noturnos, como por exemplo os roedores. Eles modificam a pressão, eles aumentam a pressão, a atividade simpática no período de atividade. Da noite, no período de atividade, que é o que faz sentido e que está relacionado aos níveis de cortisol.
Mas Sim, esses não animais, só, né? eles não têm essa proximidade dos tutores, que vivem muito próximo dos seus tutores. Diferente desses animais que ou estão na natureza, Uhum. Sim. ou estão Ou num dentro biotério. num biotério, por exemplo, Sim. que tem ciclo claro escuro, a gente tem ciclo claro escuro. Sim, é verdade. No biotério ainda você vai lá e apaga. Ah, E coitadinho. pode mudar, nós fazemos isso, às vezes Ciclo muda o invertido. Se eu quiser trabalhar na hora que eu estou lá, então a gente inverte, deixa ele no ciclo de atividade e trabalha naquele momento. Ah, tá. A gente pode fazer isso. Mas não é o caso dos cães e gatos que estão muito próximos Sim. dos seus tutores, não tem comportamentos diferentes. Tu falaste dos 3 gatos. Exato. Mesmo ambiente. cenários Sim, eu diferentes. conheço. Eu tenho Uhum. uma tutora lá no especialista que tem três ratinhas. Ah, é? Não, na verdade ela tem meia dúzia, mas ela sempre leva 3. 3 por vez. Ela leva a bolacha, a cevada e a canela. São as 3 ratinhas, e elas vão lá fazer raio-x periodicamente, fazer controle de alteração. Uma delas tem alteração pulmonar, a outra tem um aumento de volume, não me recordo muito bem. São ratinhas brancas? Não são todas brancas, não. São Easter, mas não são todas brancas, São não. twister, né? Twister, desculpa. E são uma gracinha as ratinhas. Uma gracinha. Vivem numa toquinha assim, ela leva na gaiola, são super dóceis, sabe? Então talvez essas vivam próximas. Não é um mercado, não é um pet tão convencional assim, mas uma outra pessoa tem. Sim. Mas tu querias comentar sobre os podócitos? Que é algo mais, assim, ambiente acadêmico, né? Mas que ele precederia, a tendência a gente pode ter podocytúria, que são estruturas, células que estão nos rins, e a gente pode ter perda do número de podócitos numa lesão bem precoce, bem inicial renal. E o grande lance é que é ao contrário, né? Quando eu perco massa de podócito, então eu perco mais podócitos na urina por um tempo, depois eu deixo de perdê-los, porque eu já perdi antes. Uhum. Então, na verdade, seria uma coisa realmente bem de pesquisa mesmo, né? Então, mas é o mais precoce de todos que a gente poderia avaliar, né? Então, Podocitúria. Podocitúria. Então, eu tenho podocitúria, depois eles foram embora, que são células que estão entre as células, na verdade, protegem a perda, auxiliam ali no processo de filtração. E aí eu perco eles pelos túbulos, tudo mais, eles aparecem ali na minha avaliação de urina, não macroscopicamente, mas eu faço avaliações específicas ali, pesquisando a presença dessas células. E depois aquilo reduz, porque a população de podócitos reduziu, e isso reflete já um dano renal muito precoce. E aí tem os estudos que mostram até que o indivíduo, o cardiopata, ele vai ter a podocitúria como primeiro sinal. Então, antes da gente falar, vai ter alteração de RPCU, porque alterou função glomerular, vai ter algum outro padrão de lesão, enfim. O mais precoce de todos é a podocitúria. Sim. Então, isso O é um negócio problema é que interessante. você não sabe se é negativo ou se é negativo porque já perdeu. Yes, Exato, exatamente então isso. é o timing. Mas se Exatamente tem, é isso. precoce. Então, tá Mas se não acontecendo tiver, em não tempo quer real. dizer que já não passou. Exato. Uhum. E aí tem um montante ali que você espera. Então, tem um basal, perdi um monte, depois, eu não tô mais vendo a célula. Uhum. Né? Porque não tô vendo mais, porque já foi embora. Então, esse timing é interessante, mas às vezes no ambiente científico que eu tô provocando ali, ou acompanhando uma evolução de doença, beleza, eu consigo olhar tudo isso. Mas olhando para um paciente nosso de clínica, acho que seria muito mais difícil de eu pegar no pulo. Tipo, agora estamos com uma lesão inicial. Sim. Né? Então, acaba que a gente vai cair sobre as mesmas ferramentas que a gente já conhece. Certo. Provavelmente, mas é um assunto legal. Sim, se um dia a com gente tiver. certeza. E principalmente para o teu paciente crônico, vamos dizer, que tu acompanha. Crônico no sentido que tu acompanha. Se tu acompanha, tu pode fazer um exame de acompanhamento. Uhum. Tu saberá se já caiu ou não. Fantástico. Por Sim. isso que é importante estimular que os pacientes tenham o seu cuidador Sim. médico. Acho que vem periodicamente. como em faz. tudo, a prevenção, o check-up é a palavra-chave, E o né? acompanhamento do profissional, claro. Uhum. Então, mas e o acompanhamento de parâmetros específicos, É. entendeu? Aham. Mesmo, porque na verdade, quando a gente faz um check-up, isso para onde for, eu pelo menos entendo dessa forma, eu afiro diversos parâmetros, ou eu faço aferição de diversos parâmetros com o objetivo de encontrá-las normais, encontrar esses parâmetros normais. Mas ele está lá, ele está registrado. Uhum. Se houver uma variação no futuro, eu tenho o registro anterior. Sim. você Né? vai saber Então, o que essa é a variou. importância. Mesmo você fala assim, mas vai estar normal mesmo? Sim, mas eu É o quero que eu ter quero. registro. É o que eu quero e eu quero que tenha o registro. É, Né? Acho que O sim. lance de check-up, acho que é Sim, esse. com certeza.
Muito bem, acho que é isso, né? Falamos bastante. Olha, Nem dá conta, então. falamos igual 4 maritacas. Pois né? 4 comadres. Muito bem, então. Eu acho que é isso. A grande recomendação é essa, né? Recomendação de check-up. O objetivo é sempre diagnóstico precoce, se houver, né? Uhum. Então, Sim. acho que fica por aí. Isso aí. Então, queria agradecer mais uma vez a Ilka, professora. Muito obrigado por terem vindo aqui hoje conversar com a gente. E é isso aí, gente. Então, vocês não estão inscritos, ativem aí já o sininho, se inscrevam no canal. Muito obrigado por acompanharem a gente aí. Até o próximo episódio. Obrigada, viu? Obrigada, professora. Nós que Obrigada, agradecemos, Ilka. né? Muito Vocês. obrigada, muito Obrigada. obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Valeu. Tchau. Tchau.